de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Todos os amados que trouxeram Bíblias, hoje te apresentar Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Todos encontraram. Tem alguns que estão ainda folheando, tá? Você que não trouxe Bíblia, e se achega o irmão que trouxe, tá? E compartilha com eles um momento especial. Obrigado, tá bom então, tá? Romanos 12, verso 1 a 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso de número 2: e não vos conformeis com este século. Uma versão que eu estou usando atualizada, outra diz mudo, não? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos exercitar. Bíblia dessa, cara. Meus queridos, eu quero nesse momento agradecer ao eterno e trino Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder estar retornando ao nosso estado abençoado, estado do Pará, tá? E dessa feita podemos estar aqui com os irmãos. Eu estou de passagem, estou criticando antes Carajás, eu estava pregando o aniversário da Igreja Assembleia de Deus, e estou subindo para voltar para Goiânia. Vou primeiro visitar a filha em Florença agora, estou agendado para pregar lá também, e ver a filha, ver netos, ver o genro, né? E aproveitei e liguei para o pastor Neto, liguei para o pastor Neto, e ele, assim, de bom grado, nos abriu a porta para nos receber aqui, tá? E eu quero nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade, viu? E a gente congrega ali em Campinas, na Assembleia de Deus Campinas, em Goiânia, nosso bispo Espírito, é isso? E estamos aqui nesse parazão abençoado também, fazendo a obra de Deus, tá? Quero louvar nessa feita pela vida do nobre pastor Neto. Deus o abençoe, meu pastor, tá? Deus o abençoe, que Deus continue me fortalecendo, me dando graça e dando assim prosperidade ao ministério que Deus confiou a você, tá bom? Me lembro que quando eu sempre pregava a pregação, né, e sempre fui na igreja do Senhor, na congregação, e hoje Deus tem me honrado, me dando um grande campo abençoado, e onde Deus para estar ombreando, ladeando com você nessa visão do crescimento do reino de Deus. Deus o abençoe. Meus irmãos, também louvando a Deus pela vida do Neto. Cadê o Neto? Cadê? O Neto é um companheirão, irmãos. O Neto é amigão, mas já sofreu muito nesse parazão correndo, né? Cantando, pregando, e uma bênção, graças a Deus, estou muito feliz. Deus lhe abençoe. Obrigado pela recepção. O Neto me colocou num hotel, irmãos, que coisa, hein? É amigo mesmo. Deus abençoe, tá? Abençoe a família e também os amados irmãos pregadores. Aqui esqueci o nome dele aqui, ó. O Ivan, sempre eu curto lá as coisas do Ivan, sempre estou dando lá uma joinha. E o Pedro canta, só brasa, viu, irmãos? Só tocha. Que bênção, hein? Deus o abençoe. Os obreiros, a cantora, viu? Deus abençoe eles, tá? De forma especial. Meus irmãos, o tempo é escasso, eu tenho alguns minutos. Prometo não extrapolar o tempo, mas eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para nós nessa ocasião. É um culto de ensino, culto de oração e culto de ensino. Não vai ser necessário gritar aqui para que você entenda o que Deus de fato estará falando conosco na sua palavra. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que Paulo, ele escreve essa carta a uma igreja que ali estava em Roma, ou seja, essa igreja não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, mas Paulo, ele tinha anseio, tinha desejo, tinha vontade, é isso? De ir a Roma, de visitar esses cristãos. Paulo escreve essa carta aos Romanos, ainda na cidade de Corinto, né? E na casa de Gaio, amigo de Paulo, e ele escreve essa carta. Quem leva essa carta é a irmã Febre, uma diaconisa ali de Secreia,
uma serva de Deus, que leva essa carta a esses cristãos que estavam vivendo ali na cidade de Roma. Essa igreja ela cresceu, essa igreja ela foi fundada, isso segundo há um cabo de guerra entre os teólogos, que essa igreja ela cresceu, foi fundada pelos cristãos, aqueles que passaram pelo Pentecoste ali. No dia de Pentecoste havia várias nações e ali havia pessoas também, judeus romanos, que moravam em Roma, porque judeu tem dupla nacionalidade. Se nascer no Brasil, é judeu brasileiro, ele não perde, sempre tem dupla nacionalidade. E esses foi quem abriram a igreja na grande Roma. Roma, ali eles viviam a sombra do império, e ali essa igreja ela cresce. Havia um bairro judeu, havia 1 milhão de habitantes em Roma, e mais ou menos de 40 a 50 mil eram judeus. Havia um bairro judeu ali em Roma, e a igreja do Senhor Jesus ela cresceu, agregada, associada a esse bairro judeu, aonde os judeus, que eram judeus judaizantes, que guardavam a lei de Moisés, mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja cristã, ela cresceu ali, junto com aqueles judeus. E Paulo, quando escreve esta carta, ele está na finalidade de pavimentar, isso, preparar o caminho para a sua chegada à cidade de Roma, que era esse desejo, o anseio de Paulo, para poder conhecer esses cristãos. Mas havia um dilema, essa igreja que estava vivendo o império, ali à sombra do Império Romano, além de ela viver uma perseguição por parte do Estado, por parte do Império, ela vivia uma perseguição também religiosa, além de ser uma perseguição política, era uma perseguição também religiosa. E essa briga ferrenha entre perseguição religiosa, perseguição política, a mais terrível, a mais degradante era a perseguição religiosa, porque essa igreja ela estava vivendo, sofrendo esses ataques. Isso, alguns cristãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles ainda tinham uma mente judaizante, eles ainda queriam guardar a lei de Moisés, eles ainda queriam praticar a circuncisão, eles ainda queriam viver debaixo da sombra da lei. E quando os cristãos gentios que se converteram ao cristianismo, que entregaram a sua vida a Cristo, e estavam vendo dentro dessa igreja, este cabo de guerra: eu sou judeu, eu guardo a lei. O outro dizia: eu sou gentil, eu não preciso da lei, eu não necessito da lei, não preciso da lei. E outro então dizia: mas eu sou judeu, eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou privilegiado, porque eu guardo a lei. E nós somos um povo de Deus, somos um povo privilegiado. E esse tipo de pensamento jactancioso, esse tipo de pensamento egoísta, egocêntrico, ele estava permeando dentro desta igreja, e isso estava então contaminando. E alguns cristãos estavam desconhecendo, estavam desanimando. E Paulo escreve esta carta para esses cristãos. Interessante, eu quero compartilhar com você, dentro desse espaço de tempo, falar a respeito do perfil, da qualidade da verdadeira igreja de Cristo. Diga assim: a verdadeira igreja de Cristo, ela tem qualidade do céu. Aleluia. Perceba que Paulo então ele vai alertar esses cristãos, ele escrevendo para tratar esse problema religioso, esse problema que estava tendo. Mas eu quero me ater nesse texto, detalhar aqui algumas características interessantes que Paulo ele vai apontar e ele vai revelar para nós. É isso? O que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela precisa ter. Porque, querido, a salvação ela está em Cristo. A salvação ela não depende da lei de Moisés. A salvação não depende de nada daquilo que eu faço. Não é o que eu faço que vai fazer eu ser salvo. É o que Cristo fez por mim que me dá o mérito ou o direito de ser salvo. Por Cristo, Cristo ele é o autor da salvação.
Paulo escreve para mostrar para esses cristãos que tanto judeu como gentil, todos eles eram necessários, precisavam se ajoelhar ao pé da cruz de Cristo e entender que é Cristo o autor da salvação, que é Cristo o Senhor que salva, é Cristo que nos religou com Deus o Pai. E Paulo vai mostrando isso. Agora, interessante é que no verso de número 1, no capítulo 12, Paulo nos revela algo muito importante. Ele usa uma terminologia aqui muito prática na linguagem paulina. Ele usa uma terminologia do Antigo Testamento, quando ele vai falar culto, como era o culto da igreja verdadeira, da igreja do arrebatamento, da igreja de Cristo. Esse culto é um culto diferenciado. Na lei de Moisés, o indivíduo tinha que trazer um sacrifício, um substituto, e ali aquele animal era imolado, não é isso? E então o sangue era espargido ali sobre o altar, e o pecado daquele indivíduo então era perdoado, mas era coisa paliativa. Então Paulo vai mostrando, ele vai detalhando como era o culto do Antigo Testamento. Aí ele chega à conclusão e chama os cristãos para mais uma responsabilidade, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, aleluia, olha só, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, aleluia. Preste atenção que Paulo vai mostrando para eles, dizendo que o cristão, a igreja de Cristo, o salvo em Cristo, eu estou falando de salvo, eu estou falando de cristão, salvo, regenerado, nascido de novo, aleluia, através de Cristo Jesus. Ele vive uma vida de sacrifício, ele tem que viver em uma vida de sacrifício, aleluia. Porque, querido, agora eu preciso viver esta vida de sacrifício, e é um sacrifício vivo. Como assim, pastor? Como viver uma vida de sacrifício? Eu preciso, como cristão que sou, salvo que sou, regenerado que fui, transformado, direito do céu, agora eu tenho que viver o céu na terra. Diga para o irmão assim: viver o céu na terra. Eu preciso viver o céu na terra, e para viver o céu na terra eu preciso fazer este sacrifício. Eu preciso abrir mão das coisas terrenas, daquilo que não compactua com a vontade de Deus, com aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, então eu tenho que viver uma vida de sacrifício. Sacrifício, querido, é abrir mão do sistema corrupto, é abrir mão dos desejos da carne, é abrir mão, é não comungar com as coisas profanas, é não viver uma vida de promiscuidade, é não, querido, se associar, é não se agarrar ao mundo, mas viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Aleluia. Então Paulo está trazendo para cá, para esses cristãos, revelando o perfil, a característica do verdadeiro cristão. Aleluia. Não precisa mais levar animal, mas eu preciso, querido, viver uma vida de sacrifício. Eu preciso viver uma vida de renúncia. Eu preciso viver uma vida, querido, pautada na lei de Deus, na vontade de Deus. Agora, como cristão que sou, eu tenho a responsabilidade de andar dentro dos padrões divinos que Deus estabeleceu para nós, uma vez que nós nascemos. Então Paulo diz: vocês têm que apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Aí ele continua dizendo: primeiro ponto, eu tenho que me sacrificar. Diga assim: eu tenho que morrer cada dia. Diga: eu tenho que morrer cada dia. Eu tenho que morrer para o mundo. Eu tenho que morrer para os meus desejos. Eu tenho que morrer para aquilo, querido, que parece bom aos meus olhos. Eu preciso morrer para o mundo. Depois de uma vez morto, aí Paulo diz assim: santo, agradável a Deus. A palavra santo, vocês sabem que significa separado, não é isso? Santo, puro, algo que é puro, que é separado. Então eu entendo que a igreja de Cristo, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai morar no céu, a igreja que foi comprada, lavada, purificada e redimida pelo sangue de Cristo, essa igreja é uma igreja que vive em sacrifício, é uma igreja que não compactua com o mundo, é uma igreja que ela se recuou, não se acovardando, querido, mas ela se
guarda, ela é uma igreja que vive em santidade, em pureza diante de Deus. Queremos ser cristãos, ser salvo em Cristo Jesus, é viver uma vida de sacrifício, é viver uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque sem a santidade eu posso pregar bonito, eu posso falar bonito, eu posso ter um português bonito, eu posso cantar bem, eu posso me trajar bem, mas se eu não tiver uma vida de santidade, não vou ver a Deus. Eu preciso viver uma vida de santidade, e a vida de santidade, ela é progressiva. A cada dia eu, como cristão nascido de novo, que abri mão das paixões carnais, que deixei o mundo de lado, eu preciso a cada dia ser santo, eu preciso andar em santidade. E a santidade é uma cooperação do indivíduo e de Deus. Eu me separo e Deus me usa, eu me separo e Deus me usa. Diga assim: você se separa e Deus te usa, você se separa e Deus te usa. Então é isto, vida de santidade. Aleluia. Então ser santo é esse santo, agradável a Deus, que é o vosso culto nacional, o vosso culto do entendimento, é o culto que agrada a Deus. Aleluia. O culto que agrada a Deus é aquele cristão que se sacrifica, é aquele cristão que é santo, aleluia, que se santifica, que anda na santificação, dentro desse processo da santificação, e ele então agrada a Deus, e ele presta este culto, seu devocional. O cristão gerado de novo, o cristão que anda em sacrifício, o cristão querido, o cristão que é santo, ele tem o seu devocional ativo. Pastor, o que é o devocional? Todos nós sabemos o que é o devocional, não é isso? O devocional do cristão tem que estar ativo. Levantou pela madrugada, orou, de manhã fez um culto doméstico, leu a Bíblia, orou, agradeceu a Deus. Ele tem que ter o seu culto diário, a sua vida tem que estar diariamente. Não é só aqui que você pula, rodopeia, sapateia, planta a bananeira, não. Além daqui, fora daqui, em casa, eu preciso ter o meu culto, meu devocional ativo. Eu preciso estar em plena comunhão com Deus. Eu preciso estar ligado com Deus 24 horas, querido. Eu preciso que o meu culto seja um culto com entendimento, prestado a Deus. Eu sei quem eu estou adorando, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Senhor. Então isto é prestar um culto racional com entendimento. Aí Paulo prossegue, esta é a qualidade da igreja de Cristo. Aí preste bem atenção, verso de número 2. Verso 2, Paulo diz assim, olha só o que Paulo vai dizer para os cristãos e para nós. Ele diz: e não vos diga assim, não vos formeis como este mundo, certo? Diga para ele assim: você gosta do mundo? Pergunta para ele. Mas Paulo está dizendo, nós não temos que nos formar com o mundo. Aleluia. Só o cristão que vive em sacrifício, só o cristão que é santo, só o cristão que cultua a Deus, um culto inteligente, só esse cristão, ele tem a possibilidade de, irmãos, de não se conformar com o mundo. Aleluia. O cristão, preste bem atenção, o cristão que vive em sacrifício, o cristão que é santo, o cristão que cultua a Deus, o cristão que vive em comunhão com Deus, esse crente, ele tem a capacidade, querido, de não se conformar com este século. Aleluia. Ele é um cristão inconformado. Aleluia. O cristão salvo, o cristão nascido de novo, ele é inconformado. Pega na mão dele e diga assim: e aí, conformado? Ele é um cristão inconformado com o mundo. Aleluia. Ele é um cristão que não ama o mundo. Eu vivo no mundo, mas eu não amo o mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu vivo aqui, mas não sou daqui. Eu moro aqui, mas não pertenço aqui. Aleluia. Um cristão que é inconformado
verdadeiro salvo, o verdadeiro nascido de novo. Eu estou falando de cristão nascido, eu não estou falando de cristão nominais, aqueles que só faz número na igreja, aqueles que pulam aqui, mas enrola fora, mente, prostitui, adultera, troca de esposa. Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando de crente regenerado, nascido, transformado pelo poder de Jesus. Ele não ama o mundo e ele é inconformado. Filho de pé que o tempo venceu. Aleluia. Inconformado. Esse cristão é inconformado. O cristão inconformado, irmãos, é porque ele é nascido de novo. Ele foi gerado. E esse cristão gerado de novo, aleluia, ele é uma pessoa nova. Diga assim, nova. Porque ele foi gerado pela palavra. Ele foi gerado pela palavra. Aleluia. Olha só o que Pedro escreve na sua primeira carta. Já encerro. Capítulo de número 1, verso 23. Olha que Pedro diz assim, verso 23: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente ou eterna. Aleluia! O cristão nascido pela palavra de Deus, agora ele é nova pessoa. Ele pensa diferente, ele anda diferente, ele vive diferente, ele conversa diferente, a sua conversa é outra. Ele vive agora o céu na terra. Diga assim, eu vivo o céu na terra. É possibilidade? Sim, nós temos a constituição do céu. Daqui existe a possibilidade de já estar estreando o céu na terra. Aleluia, através da sua palavra. Você foi nascido. Você sabe que uma pessoa nova, uma criança, um bebê, quando ele nasce, aí ele vai crescendo, não vai crescendo? Não vai? A mamãe vai dando um chupetinho para ele, não é, irmão? Vai alimentando, o cabra vai sugando. Ele suga, e ele vai crescendo, vai se fortalecendo. Os ossos da cara vão chegando para o lugar, quando ele vai sugando, vai se alimentando, ele vai ficando robusto. Daqui a pouco ele começa a andar. Não é verdade? Ele começa a andar, mas ele vai andando meio assim, mas ele apruma a andar. Assim é o cristão nascido de novo. Aí, para me encerrar, Pedro diz no capítulo 2, verso de número 2, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. Aleluia! Querido cristão nascido pela palavra, ele se alimenta da sua mãe. Quem é a mãe? A palavra. Esse cristão come palavra, ele se alimenta da palavra, ele vive na palavra, e ele vai comendo palavra, e a palavra vai dando a esse crente crescimento. Olha a pergunta que assim, tu vai crescer, diga para ele, tu vai crescer, mas como? Come Bíblia, se alimenta de Bíblia, se alimenta da palavra, come a palavra, vive a palavra, e ela vai gerar em você. Você vai crescer, você vai se tornar um adulto para a salvação. Aleluia! E esse cristão encerra e fecha a Bíblia. Esse cristão comeu palavra, ele foi gerado, ele foi nascido de novo, ele se alimentou. Aí quando ele se alimenta, ele cresce para a salvação. Uma vez que ele cresceu, está vivendo a palavra, obedecendo a palavra, andando na palavra, ele está se sacrificando. Sabe o que ele vira? Verso 23 de João, capítulo de número 14, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha a pergunta, assim, olha a pergunta, bate na cabeça dele assim: Deus mora aí. Deus habita aí. Você é a habitação de Deus. Quem é morada de Deus aí? Você é morada de Deus. Você é templo de Deus. Você é a habitação de Deus. Uma vez que Deus habita aí você fica revoltado. Olha
chegará diante de Deus, revoltado contra esse sistema corrupto, revoltado com este mundo que ele cada dia mais vai conspirando contra Deus. Aleluia. E esse crente, uma vez nascido de novo, ele não pode perder isso, jamais encerro. Aleluia. Ele não pode perder o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 5, irmãos, verso de número 13. Ele disse: vocês são o sal da terra. O sal não pode ser insípido, porque senão não presta, não serve para salgar. Olha só, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, com que lhe há de salgar? Sem sabor, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe o que eu quero dizer com isso? O cristão que nasceu, cresceu de novo, ele vive na palavra, come a palavra, se alimenta da palavra, e ele se torna tempero de Deus. Ele se torna tempero. Diga para o irmão assim: tem cara de tempero. Aleluia. Ele é um tempero de Deus. Ele é sal. Ele é sal. Sal. Pega na mão do irmão e assim: é igualinho de sal. Tu és sal. Você não pode perder a identidade. Diga para esse crente: não deixa o mundo roubar a tua identidade. Não deixa o mundo tirar a tua identidade. Não deixa a internet, não deixa o Instagram, não deixa roubar a tua identidade de sal de Deus na terra. Diga assim: revoltados. Aí falou, diz assim: revoltados e ser diga assim: transformados. Diga assim: pelo entendimento. A renovação do... Você sabia que a renovação ela começa aqui? Diga assim: de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Só cristãos assim pode dizer não para o pecado. Só cristão assim pode dizer não para o mundo. Só cristão assim vão morar no céu. Quero orar. Coloque a mão no coração, querido Espírito Santo. Nesse momento maravilhoso, Pai, eu ministro sobre a vida da tua igreja. Essa igreja que está pastoreada pela responsabilidade do teu ungido pastoreamento. Abençoa meus filhos, abençoa esta igreja, abençoa, Senhor, cada um dos teus servos, abençoa os levitas, aqueles que cantam, que te louvam, guarda a tua igreja, abençoa as nossas crianças, Pai, do mundo espedófilo, Pai, abençoa, querido, as nossas irmãs, livra do assédio, livra da prostituição, do adultério, abençoa os obreiros da tua casa, vai guardando, vai livrando, abençoa os pregadores, ministros do Evangelho, abençoa os cantores, abençoa o teu povo, meu Deus, Pai querido, nos dá entendimento renovado, nos dá, Senhor, Pai querido, Espírito Santo, sentimento de revolta contra o pecado. Espírito Santo, abençoa o teu povo. Nesta noite eu te peço: aviva a tua igreja, usa a tua igreja, renova a tua igreja, levanta a tua igreja, cura a tua igreja para o arrebatamento, em nome de Jesus.